Olá, boa tarde, tudo bem, pessoal? Aqui em Portugal são 3 horas da tarde e, como eu prometi, eu vim fazer um vídeo sobre o encontro que eu fui em Gondomar, né? Foi o encontro da Associação de Espinha Bífida de Portugal, né? E Hidrocefalia de Portugal. Fui convidada pelos membros da associação. E gostei muito do encontro, foi um exemplo, entendeu? Na verdade, eu tava ainda assim um bocado na dúvida se eu iria ou não, porque a única coisa que custou bastante foi a viagem, porque tava eu, a Johanna, o Rafael e a Lu. E daqui para o Porto, né, para Gondomar, é um bocadinho longe. E tivemos que acordar muito cedo. Eu acordei por volta de umas 4:30 da manhã e tive que arrumar eles e tudo para poder estar lá na associação às 6, que foi o horário que foi marcado, para então seguirmos viagem para Gondomar. A viagem foi bastante cansativa, porque eu estava morta de sono. Pensei que o Rafael ia dormir um bocadinho, mas o Rafael não dormiu nada na viagem. Ele foi o tempo inteiro serelepe dentro do ônibus, né? Do autocarro. Então, essa parte que foi a pior. Mas conheci várias pessoas que eu adorei. Pessoas que eu vou carregar dentro do meu coração pro resto da minha vida. Eu aprendi muito e acho que deveriam ter mais encontros, né? Mais encontros, deveríamos, não sei, combinar assim fins de semana, né, para estarmos mais reunidos, não é? Porque é muito válido a troca de experiência, apesar de aqui em Portugal e no encontro eu não conheci nenhuma criança que tenha a idade do Rafael, né? Com espinha bífida. Mas há um menino que tem a idade dele, o Afonso, o qual eu conheci agora, apesar do pai e a mãe e a tia já andarem na fanpage de Rafael e já me conhecerem, né? E conhecerem o Rafael. Eu pude conhecer o Afonso agora na consulta de espinha bífida do Rafa, no dia 3 de junho. E ele é uma gracinha também, ele anda tudo, né? Super esperto. E a diferença é que ele não usa a válvula, como o Rafael usa. Mas, assim, crianças da idade do Rafael, não conheço mais nenhum. Na verdade, eu nem sei se na associação tem, eu acho que não tem, crianças com a idade dele inscritas lá. E eu adoraria, né, ter experiências assim com outras mães aqui de Portugal. Mas, enfim, a minha experiência que eu tenho são com as mães do Brasil. E são muitas, muitas mães que eu conheço. Inclusive até tenho amigas no meu WhatsApp e no meu Face que estão grávidas agora, nesse momento, né, de filhos e filhas que têm essa patologia, que tem a espinha bífida, que tem hidrocefalia. Teve uma que fez há pouco tempo a cirurgia intraútero. Enfim, e a gente vai trocando experiência, né? Apesar de ser bastante parecido, né, os procedimentos daqui de Portugal com o Brasil. Claro, nenhum espinha bífida é igual ao outro. E nunca, não dá de forma nenhuma pra gente comparar, né? O nosso filho com outra criança ou com outro portador de espinha bífida. Mas enfim, eu adorei. Falando ainda do encontro, eu adorei. Chegamos lá quase praticamente na hora do almoço, né? Porque cada pessoa que foi levou alguma coisa, né, para comer, e fizemos um grande piquenique. No final desse vídeo vocês vão poder ver as fotos que eu vou colocar aí. Foi um momento muito agradável, sabe? Muito agradável mesmo. Eu conheci um casal
que eu amei, que é o Luiz e a Rita. A Rita, ela também tem espinha bífida e o Luiz, ele tem paralisia cerebral. Para muitas pessoas, as pessoas vão ficar assim meio, nossa, né? Ela tem espinha bífida e ele tem paralisia cerebral. Para muita gente, né? Eu digo gente assim, para a sociedade, as pessoas, e digo isso e digo também do próprio Rafael, né? Porque tem coisas que acontecem com o Rafael que eu às vezes até dou risada, porque a sociedade é bastante leiga, né? As pessoas não entendem sobre a patologia, não sabem o que é a espinha bífida, mas também não procuram saber. Não procuram saber sobre a deficiência, não procuram saber sobre nada relacionado, né? Só que, assim, eu não posso criticar e não posso julgar essas pessoas, porque há anos atrás, né, eu também não era mãe de um deficiente, eu não tinha um filho com uma deficiência e a gente, às vezes, a gente acaba mesmo sendo, assim, um bocado ignorante. Por quê? Porque a gente não busca ler sobre essas coisas, né? Então, bom, gente, voltando, desculpa, né? Mas o Rafael ficou batendo na porta e eu tive que parar o vídeo. Bom, mas voltando aqui ao assunto, a gente pode criticar, entendeu? As pessoas, porque nós somos completamente leigos. E verdade seja dita, no meu ponto de vista, eu acho que a gente só dá valor mesmo, a gente só procura entender, né? Quando acontece dentro da nossa família. Quando acontece dentro da nossa família, né, com um filho, com uma filha, com algum parente, aí é que a gente vai buscar estudar e saber sobre certa doença. Então, às vezes, apesar de ter muito preconceito e ter muita... as pessoas terem, assim, a cabeça um bocado atrasadas, eu às vezes paro e penso, mas um dia, se calhar, eu também fui assim. Um dia, se calhar, eu também pensava do jeito que essa pessoa pensa, né? Eu também, se calhar, pensava, por exemplo, conhecendo o Luiz e conhecendo a Rita, se eu hoje em dia não tivesse a experiência que eu tenho, né, não tivesse buscado entender sobre um monte de coisas, eu às vezes também pensaria, nossa, como que ela consegue cuidar dele, né? Como eles são capazes? Se ela tem espinha bífida e se ele tem paralisia cerebral, como é que pode, né? Então, é tudo uma pergunta, são perguntas que ficam na cabeça das pessoas e não convém que a gente julgue, né? As pessoas, convém que a gente tente entender e tente estudar mais sobre o caso, né? E, por exemplo, eu como mãe de uma criança portadora de espinha bífida e hidrocefalia, né? Eu hoje em dia procuro entender o lado dos portadores de espinha bífida e procuro também estimular o meu filho ao máximo e fazer com que ele se torne o mais independente possível. Por quê? Porque quando chegar na adolescência, ele vai ter que se virar. E não é só na adolescência, não vai faltar muito. Quando ele tiver para ir uns 9 anos, 10 anos, entendeu? Quando ele estiver na escola, ele vai ter que saber lidar com o preconceito. Ele vai ter que saber lidar, sabe? O fato dele usar fralda. Então, é muito complicado se a gente não tentar entender todos os lados, né? A gente tem que entender o lado nosso, como mãe, como pai. Temos que entender o lado dos nossos filhos, né, que são os portadores da espinha bífida, mas a gente também tem que tentar entender o lado da sociedade, né? As pessoas que olham para o seu filho ou olham para você torto, as pessoas que te olham de cima e embaixo, aquelas pessoas que, por exemplo, estão do lado da sua mãe, você é um adolescente, você é um adulto,
Você tá do lado da sua mãe e as pessoas, em vez de perguntarem pra você, perguntam pra sua mãe, né? A gente vê muito isso. E já ouvi muitas queixas de amigos e amigas que têm espinha bífida e comentam comigo que saem na rua com a sua mãe ou com algum parente e as pessoas perguntam: nossa, você usa, ele usa muleta por quê? Né? A pessoa não pergunta diretamente pro portador da espinha bífida, e sim vai perguntar para aquele familiar que está ali. E isso às vezes constrange um bocado a mãe, o pai ou o próprio portador de espinha bífida. Então eu acho que, ao meu ver, a gente tem que pensar nisso tudo, né? Pensar um bocadinho com a cabeça de cada um. Porque, embora sejamos muitos, embora a gente faça muitos trabalhos, embora a gente divulgue muito, a gente não vai conseguir mudar nunca a cabeça da sociedade, né? E digo sociedade em todo lado mesmo, porque há muito preconceito no Brasil, que eu sei, eu vejo e ouço casos horríveis, mas aqui em Portugal também há muito preconceito, entendeu? E aqui a cultura é diferente do Brasil, porque aqui o povo português é um povo muito fechado, é um povo muito calado. É diferente, né? A maneira até de você lidar com a pessoa, né? Porque, por exemplo, eu sou brasileira, eu gosto de falar pra caramba. E tanto que a gente tem dois grupos. A gente tem o grupo de mielo do Brasil e temos o grupo de mielo de Portugal. O grupo de mielo de Portugal, o pessoal quase não fala nada, não troca experiência. São muito, muito calados, entendeu? Eu acho que guardam muito pra eles. Não são de expor, não são de falar. E já no outro grupo, não. A gente fala, a gente troca experiência. Então eu acho que isso é muito bom, trocar experiência e poder conversar, poder desabafar. Às vezes tem uma mãe que tá triste, um pai que tá triste, e a gente sempre tá ali para poder ouvir, para poder dar força, entende? Isso é muito importante. Uma coisa que eu gostaria de falar também e deixar claro aqui para vocês é o seguinte: não coloquem o vosso filho numa redoma de vidro. Ele é uma criança como outra criança qualquer. Ele tem que aprender que ele vai andar, né? Se for o caso de andar, seja de muletas, seja de andador, seja de cadeira de rodas. Ele tem que aprender desde pequenininho ter a independência dele. Porque assim, você como mãe, você como pai, você não vai viver pro resto da vida. Um dia você vai morrer. E depois? O seu filho vai ficar como? Se você colocar o seu filho numa redoma de vidro e não deixar ele fazer nada, e você fizer tudo por ele, como é que vai ser a vida desse adolescente? E como é que vai ser a vida dele na fase adulta? Sabe, eu vejo muitas mães que fazem tudo pelos filhos, sabe? E é muito triste quando o preconceito começa dentro da sua própria casa. Porque é assim, uma mãe que age dessa forma, pra mim, é uma mãe preconceituosa. É uma mãe que tá sempre naquela coisa assim: ai, coitado, eu vou fazer porque ele não é capaz. Coitado, eu vou fazer porque vou estar ajudando ele. Coitado isso, coitado aquilo. E não é por aí, entendeu? Não é por você deixar de fazer e por você forçar o seu filho a fazer, ou por você estimular mais o seu filho a conseguir fazer aquela tarefa e atingir aquele objetivo, que você vai ser uma péssima mãe. Porque não vai. Pelo contrário, você vai estar sendo uma excelente mãe, porque você vai estar preparando ele para a vida. Para a vida lá fora, porque a vida dentro de casa é uma coisa, mas e lá fora? Né? Como é que vai ser? Então, gente, a gente tem que pensar muito nisso, sabe? Eu, com a fanpage do Rafael, eu recebo muitos e-mails por dia, muitos e-mails mesmo. E eu tenho vários e-mails com críticas, eu tenho vários e-mails com sugestões, eu tenho vários e-mails e vários pais e mães que escrevem pra mim no chat da fanpage dele, agradecendo pelas coisas que eu posto, entendeu? E a gente tem que saber lidar com isso tudo, né? As críticas, eu ainda vou pegar algumas críticas que eu recebi e vou fazer um vídeo falando sobre elas, pra vocês verem como é que é. Entende?
É assim, eu não faço a fanpage do Rafael pra ficar famosa, pra ficar conhecida, pra nada disso, sabe? Eu faço a fanpage do Rafael pra mostrar pra outras mães, né, e pra outros pais, que eles são capazes de tudo, né? Eles são capazes. E outra, os médicos, eles falam muita coisa, é verdade. Os médicos falam muita coisa. Os médicos dizem que eles não vão andar. Os médicos dizem que eles vão viver em estado vegetativo. Os médicos dizem que é uma doença muito grave. Enfim, a gente ouve cada coisa, entende? Principalmente quando a gente está grávida, a gente ouve cada coisa. E depois, com o passar do tempo, a gente vai vendo que não é bem por aí, entende? Só que é assim, isso tudo também vai depender de como você é como mãe, como você trata o seu filho, né? E o acompanhamento que ele tem. Porque nenhum mielo é igual ao outro. Mesmo que a lesão seja a mesma, por exemplo, a lesão do Rafael é da L5-S1. Mesmo que tenha outro mielo e tenha a altura de lesão, nenhum é igual ao Rafael. O que o Rafael faz, o outro não faz. E vice-versa. Então nunca compare também o seu filho a outro mielo. Ah, porque o meu filho faz isso. Ah, porque o meu filho faz aquilo. Nossa, por que o filho dela faz e o meu não? Cada criança portadora de mielo, cada criança tem o seu ritmo, né? E como eu disse, eu vou estar sempre falando isso, vai depender do estímulo que recebe em casa também. Porque pra mim é assim, não adianta a criança fazer fisioterapia 2 vezes por semana. Não adianta a criança fazer um monte de terapias lá fora, né? Se em casa ele não é estimulado. Porque em casa é muito importante. O Rafael, por exemplo, ele nunca fez fisioterapia, nunca fez hidroterapia, nunca fez nada, entende? A única coisa que ele teve foi a ajuda da intervenção precoce. Via minha casa, ensinar o que eu tinha que trabalhar com o Rafael, mas quem trabalhava todos os dias com o Rafael era eu. E ainda hoje tem coisas que eu faço com o Rafael porque eu quero fazer, porque eu acho que vai ser bom pra ele, entende? Então, é isso, gente, é batalhar, entendeu? Junto com os nossos filhos e deixar eles serem independentes, isso é muito importante, independente, ter liberdade, tratar eles como uma criança normal, que eles são normais, eles não são nenhum OVNI, né? Como um texto do Luiz Quaresma, um beijo pro Luiz Quaresma, adorei conhecer o Luiz Quaresma no encontro também, agora falando um bocadinho dele, é um senhor muito simpático, eu já conhecia, né, através do Face, mas não conhecia pessoalmente. Também tem aí a foto dele com o Rafa no fim do vídeo. Eu li um texto dele maravilhoso, gente, maravilhoso, sabe? E é mesmo assim, não tem que tratar as pessoas, os portadores de mielo, não tem que tratar nós, eu digo nós porque eu me encaixo como se eu fosse uma portadora de mielo, porque o meu filho tem mielo, então muitas vezes eu falo assim, nós, né? Tem até pessoas que já me criticaram com isso. Nós por quê? Você também tem espinha bífida? Não, eu não tenho espinha bífida, mas o meu filho tem, e eu me coloco no lugar dele, então eu me considero dentro desse todo, né? Então, e nesse texto dele ele falava exatamente sobre isso, fala sobre a liberdade, fala sobre isso das pessoas acharem que eles são um OVNI, não é? E não pode ser assim, gente, a gente tem que, sabe, mostrar para o mundo que eles são capazes, sabe, que eles estão aí, sabe, o que importa é que estão vivos, entende? Nasceram, operaram, passaram por várias dificuldades e vão passar, sim. Todas as dificuldades que tiverem que passar, vão passar, infelizmente. A gente não pode passar por eles. Qual é a mãe, qual é o pai que não queria estar no lugar do seu filho, né? E passar por cirurgias, né? Levar injeções, tirar sangue o tempo inteiro, fazer vários exames. Qual é a mãe que não daria o lugar? Todas nós daríamos. Mas a gente tem que ver que não é possível. Que tudo que eles têm que passar é porque tem que passar. E vão superar. Entendeu? Bom, gente, eu acho que eu já falei demais. E eu, quando pego pra falar, falo mesmo.
É assim, quem me conhece e já viu os meus outros vídeos sabe. Eu queria deixar um beijinho bem grande também pro Nuno André, que é da Delegação Norte, né? Eu tô sempre chateando ele no Face também. Quando eu tenho alguma dúvida, eu mando mensagem pro Nuno. O Nuno tá sempre com um ótimo humor. É uma pessoa que tem um humor... Nossa, eu acho até que ele tem sangue brasileiro, não sei não. Porque o humor dele é fantástico. E obrigada, Nuno, por tudo. Pelo que você vem fazendo pelo Rafa, pelos conselhos que você me dá, pela sua ajuda e pela pessoa que você é, viu? Saiba que eu vou estar sempre aqui desse lado também, torcendo por ti, né? Ele é o espina romântico do Face, porque ele escreve cada coisa, gente, assim, maravilhosa, sabe? Tem um talento, deveria editar um livro, viu? Porque você tem um talento maravilhoso para escrever. E eu acho muito legal as coisas que você escreve, eu gosto muito, né? Então continue assim. Bom, gente, é isso. Acho que já falei demais, né? Vou ver se mais pra frente eu faço outro vídeo falando sobre os exames. Os exames que o Rafael costuma fazer aqui em Portugal. Tem coisas que são muito, assim, discutidas, principalmente no grupo que a gente tem ali do WhatsApp, que é sobre o cateterismo e a sonda, né? Eu quero dar a minha opinião sobre isso, porque eu não concordo em fazer o CAT sem necessidade, ou seja, fazer o CAT só para prevenir, eu não concordo. O Rafael, graças a Deus, não faz CAT e eu espero que continue sem fazer, né? Porque ele nunca teve refluxo, os rins estão funcionando normais. Ele nunca teve uma infecção urinária e a bexiga dele não é de pressão alta. Não tem pressão na bexiga, então não tem o porquê fazer. Se ele tiver que usar a fralda até ele ficar adulto, ele vai usar. Não vou permitir jamais que ele faça o cateterismo só para sair da fralda. Bom, mas esses são assuntos que eu vou deixar para um outro vídeo falando sobre exames, tá bem? E depois, se vocês gostaram desse vídeo, eu gostaria que vocês dessem um joinha aí e comentassem qualquer coisa, tá bem? Se, pronto, alguma sugestão. Ou se alguém também quiser participar e quiser falar sobre a espinha bífida, eu acho legal, tá bem? Eu tava até pensando que a gente poderia fazer um hangout, né, no YouTube, reunir para ir umas 10 pessoas e falarmos sobre o assunto. Não sei, fica aí a minha dica do que vocês acham, tá bem? Bom, é isso, gente. Olha, um beijo pra vocês. Até a próxima, tá bom? Tchau, tchau. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. Até nas cinzas ele clama e Deus atende, lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos. Você é um escolhido e a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus
te exaltar. Quem te vê a te falar, ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu pra vencer, que já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor, e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe do teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê a te falar, ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu pra vencer, que já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor, e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe do teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Sabor de mel.